E aí meu pai falou, já que você quer trabalhar aqui, você tem que fazer uma entrevista comigo. E aí ele marcou na empresa, né? Eu sentei na sala dele, ele falou, fecha a porta, eu quero te fazer uma pergunta. E você precisa responder. Eu falei, tá bom. E aí ele perguntou, o que o homem tem de mais importante na vida? E eu fiz essa cara que você acabou de fazer. É uma pergunta difícil. Será que tinha uma resposta só? E eu falei, pai, eu não sei o que você quer dizer, porque talvez tenha várias coisas, né? Eu falei o quê? Valores, família. E ele falou, então eu vou te responder pra você nunca mais esquecer. O que o homem tem de mais importante na vida é o nome. E o nome demora 10, 20, 30 anos para construir. Agora, para perder, basta uma decisão errada, basta um comportamento errado. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. E eu sou Fábio Takahashi, gerente de comunicação da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. É só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter. Isso mesmo, de segunda a sexta-feira, sempre às 3 da tarde, gratuitamente ela chega no seu e-mail. É só se inscrever no www.loft.com.br/portas abertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Hoje a gente abre as portas para Pedro Fernandes, CEO da Beira Mar e da BRM Asset, a primeira asset independente de Brasília, com foco 100% no mercado imobiliário. O Pedro está aqui hoje para contar pra gente como um brasiliense que cresceu no universo de imóveis se tornou um dos principais nomes do setor. A jornada do Pedro começou cedo, aos 12 anos ele já era sócio da empresa do pai e aos 18 fez sua primeira venda no dia do seu aniversário. Hoje são mais de 45 mil unidades lançadas no currículo. Além de empreendedor, o Pedro também é investidor. Ele é conselheiro da Boa Safra Sementes, é uma empresa listada na B3 e da ACE, que atua com startups no centro-oeste e sul do país. Ele já foi o mais jovem presidente da BMI e foi reconhecido como uma das 50 pessoas mais influentes do mercado imobiliário. E tem um churrasco que começou a impulsionar tudo isso, né? O poder do relacionamento. Vamos lá, vamos conhecer essa história. Pedro, mas você nasceu em Brasília? Nasci em Brasília. Não são muitos vocês, né? Pois é. Acho que não eram muitos, mas agora cada vez mais, né? Mas, enfim, meu pai chegou em 59, então ele foi antes de Brasília ser inaugurada. Seu pai é de onde? Meu pai é do Maranhão. Maranhão? São Luís, não? Não, do interior. Meu pai tem uma história bem interessante, era muito, muito, muito pobre. E ele era caixeiro viajante, que era vendedor de porta em porta. E foi para Brasília no início, na década de 60, quando Brasília foi inaugurado. Foi. Construção. Então ele fez parte da história da cidade, enfim, empreendeu em diversos ramos até que entrou no segmento imobiliário. Mas ele foi para lá para trabalhar na construção, não? Ele não foi para trabalhar na construção, mas ele foi como vendo a oportunidade que tinha de uma cidade nova nascendo, a capital do país, né? Então ele foi lá para ver, chegou e viu aquela obra enorme acontecendo e falou que é um lugar que tem futuro, muito potencial, né? Lugar do futuro. E aí ele se estabeleceu lá e abriu a primeira joalheria de Brasília. Joalheria? Mas ele já trabalhava com isso, não? Ele vendia, ele tinha uma tabuleta de joias que ele vendia de porta em porta, que não era, ele falava que não era joia. Hoje é bijuteria, né, tão bonito, mas ele falava que era um latão banhado a ouro. Um branding ali, hein? Exatamente. Mas então ele abriu essa joalheria. Legal. E aí empreendeu muitos anos nesse ramo. Depois tinha uma história que a capital ia voltar para o Rio de Janeiro, quando o governo militar assumiu em 64, 65, aí até 70 a economia da cidade ficou difícil, porque tinha uma insegurança se realmente a capital ia continuar em Brasília, e aí ele acabou vendendo a joalheria e foi empreender no outro ramo, entrou no ramo de indústria de embalagem de papel. Você vê, não tinha nada a ver, ele era muito empreendedor mesmo, mas porque pesquisou que tinha uma falta desse segmento no Centro-Oeste. E ele montou uma indústria com terreno financiado, comprou máquina,
começou a dar muito certo, começou a vender para a região toda, para Brasília, para Goiânia, e ficou muitos anos nesse ramo. Até que mais uma crise no Brasil, crise da celulose, faltou matéria-prima. O Brasil tinha uma economia muito fechada naquela época, né? A gente não tinha... A abertura não tinha acontecido ainda. Não tinha abertura, né? A abertura aconteceu ali no governo do Collor, na década de 90 já. Então, não tinha acesso à matéria-prima, um grande jornal conseguiu uma forma de importar do Canadá, ele era uma indústria pequena, não conseguiu. E ele viu que ia ter dificuldade de manter a indústria, acabou vendendo as máquinas, e aí que entra a nossa história no segmento. Ele tinha um terreno quitado no meio da cidade, que era o terreno da indústria, e esse terreno tinha valorizado muito. Então ele chamou um corretor, esse corretor avaliou esse terreno na época, e era 2 bilhões, porque era cruzeiro, cruzada, naquela moeda, sim. né? E ele falou, poxa, agora eu sou bilionário, né? Então esse terreno vale muito. E aí depois de uns anos ele vendeu o terreno e aí ele falou, o que eu vou fazer? Eu vou investir no que eu realmente ganhei dinheiro, que foi no mercado imobiliário, por acaso, né? E então o terreno da indústria gerou outros imóveis, ele passou a comprar imóveis e aí ele passou a ter vários imóveis para renda. Boa. A história dele começou desse jeito. Essa jornada dele, logo no início teve outra dificuldade, né? Porque a vida do empreendedor, eu falo que é sempre de superar desafios. Resiliência, né? A lei do inquilinato, se não me engano, é de 91. Então, na década de 80, se alugar um imóvel era algo muito complexo, porque você não recebia muitas vezes e você não tinha como despejar o inquilino. Não tinha segurança, né? Não tinha uma segurança jurídica, não tinha um arcabouço jurídico que facilitasse. Então, você fazia uma ação de cobrança, isso demorava 2, 3 anos, o inquilino ficava lá. Então, como não tinha um arcabouço jurídico, ele acabava permitindo que muita gente ficasse inadimplente. E aqueles imóveis que ele estava super feliz, que agora é viver de renda, ele tem uma vida tranquila, ele passou a ter que bater de porta em porta cobrando os inquilinos. E aí ele falou, pô, isso é um negócio muito difícil, e achou um corretor que começou a ajudar ele a administrar esses imóveis. Né? E aí ele falou, poxa, vou ter que trabalhar aqui para resolver esse problema, porque eu preciso receber meus aluguéis. Mas tinha muita gente com a mesma dor. Né? E aí amigos dele que tinham o mesmo problema falaram, Alberto, poxa, você me ajuda com isso? Poxa, mas não faço para ninguém. Não, faz para mim, paga, eu te pago, mas cara, eu preciso receber meus aluguéis. Você está conseguindo resolver seu problema? Resolve o meu também. E ali nasce a Beira-Mar, em 81, para administrar os imóveis do meu pai, inicialmente e depois para administrar imóveis de amigos. Né? Enfim, então essa... Era uma dor que o seu pai tinha, mas outras pessoas tinham também, Exatamente. Né? Então, o empreendedor sempre acerta quando resolve de fato a dor, né? Exatamente. Então, nossa história começa lá em 81 dessa forma. Mas a gente, enfim, a gente fez o nosso dever de casa aqui de ver um pouco da tua história e a gente ficou muito surpreso, assim, que você começou a trabalhar com seu pai com 12 anos. É isso mesmo? 12 anos você tinha? Na verdade, meu pai fez algo muito interessante. Ele... assim, em termos de criação, ele sempre, enfim, incentivou o estudo, né? Mas ele fazia muito questão de mostrar como que a vida era, né? Que tinha que trabalhar pra gente conquistar as coisas. Então, nada brotava e chegava por acaso em casa, né? Então, eu acompanhei muito ele trabalhando desde novo, né? Então, meio que eu fui vivendo aquela cultura. Mas com 12 anos, enfim, aquela primeira empresa... que meu pai tinha fundado, ele me colocou de sócio. Eu com 12 e meu irmão com 8. E chamou a gente e falou, agora vocês são sócios, agora vocês têm que trabalhar. Mas como, pai? Mas ali é claro que a gente não trabalhava todo dia, mas ele, na verdade, começou a implementar uma cultura, e ali talvez tenha sido o início da sucessão. E aí, claro, a gente estudava, mas nas férias a gente ia para a empresa para trabalhar. É claro que muito novo, você não entendia muito, né? Sim, que tipo de tarefa, assim, vocês faziam quando vocês estavam lá? Na época, você vê, parece que eu sou já muito velho, mas tinha muito serviço de banco, né? Então eu ia pro banco, o que eu fazia muito era trabalho de office boy no banco, levando conta, indo depositar dinheiro. Então com 12, 13 anos eu era o office boy, né? Nas férias era o meu dever de casa e acompanhava corretor em visita, né? E acompanhava o que acontecia ali, o que tinha, alguém me chamava para fazer.
né? Então era meio que um estagiário que todo mundo mandava, tá imprimindo alguma coisa, vai pegar, tira uma Xerox, na época era Xerox, né? Vai tirar uma Xerox aqui. Então foi isso, mas isso muito nas férias. Eu comecei mesmo depois, Mais né? velho. Ali quando eu fui para a faculdade. Que faculdade que você fez? Me formei em administração, né? E aí tem uma história bem interessante. Meu pai teve essa conversa e falou, olha, vocês agora têm que trabalhar, né? Isso com 12. Quando eu fiz 17 anos e aí terminando ali o ensino médio para entrar na faculdade, eu cheguei para meu pai, para minha mãe e falei, olha, eu vou trabalhar na empresa. Eles falaram, não vai trabalhar na empresa. E ali foi uma surpresa para mim, porque na minha cabeça era isso que eu ia fazer, né? Era óbvio, né? Era óbvio. E aí ele falou, mas como não? Você sempre falou que eu sou sócio. Não, você é sócio, você tinha que entender do negócio, agora chegou a hora de você decidir o que você quer para sua vida. E o que você quer, não sei eu que decido, você que tem que decidir. Né? Então, ali foi um choque, porque na minha cabeça era isso, eu estava assim, convencido, né, assim, para mim mesmo que era isso. Enfim, aí eu fui fazer uma orientação vocacional, passei um tempo tentando validar, descobrir o que eu queria de fato. E aí depois de uma jornada, enfim, inclusive trabalhando, isso foi uma experiência legal que eu gosto de contar para quem está nessa fase da vida, eu passei alguns dias com pessoas que exerciam a profissão que eu estava pensando em escolher. Olha que legal. Isso foi decisivo, né, para ver o que é que um administrador de empresas faz, o que uma pessoa de marketing faz, que era uma área que eu tinha afinidade, como é que é a vida, né, como é que é o dia a dia. E aí eu cheguei à conclusão que eu realmente queria empreender, né, que eu queria estar preparado, estudar para que eu pudesse empreender. E aí Você não sabia ainda qual era o negócio que você queria abrir, mas você sabia que eu queria empreender, eu queria ser empresário. Eu não sabia exatamente assim, o que era, ali naquele momento, né? Mas eu cheguei para eles e falei, olha, eu vou fazer administração de empresas e eu quero começar a trabalhar aqui. Né? Já que eu sou sócio, então para que eu vou para outro lugar? Eu quero começar a trabalhar aqui. Aí eu passei no vestibular e me inscrevi para fazer faculdade à noite, então a maior parte das minhas matérias era à noite, só uma ou outra que não era permitida eu fazer de dia. E eu comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade. Então quando eu passei no vestibular, no dia seguinte, eu comecei a trabalhar. E aí meu pai falou, já que você quer trabalhar aqui, você tem que fazer uma entrevista comigo. Eu já gosto muito do seu pai. Ele era uma pessoa diferente, bem especial mesmo, assim. Não é porque era meu pai não, mas eu tive um privilégio. E aí ele marcou na empresa, né? Eu sentei na sala dele, ele falou, fecha a porta, eu quero te fazer uma pergunta. Essa entrevista só tem uma pergunta. E você precisa responder. Aí eu falei, tá bom. E aí ele perguntou, o que o homem tem de mais importante na vida? E eu fiz essa cara que você acabou de fazer. Né? É uma pergunta difícil. Será que tinha uma resposta só? E eu falei, pai, eu não sei o que você quer dizer, porque talvez tenha várias coisas, né? Eu falei o quê? Valores, família. E ele falou, então eu vou te responder pra você nunca mais esquecer. O que o homem tem de mais importante na vida é o nome. E o nome demora 10, 20, 30 anos para construir. Agora, para perder, basta uma decisão errada, basta um comportamento errado. E aí se você quiser trabalhar aqui, você tem que fazer um compromisso comigo. Você tem que não preservar esse nome, você tem que se comprometer a levar esse nome muito adiante. Sempre que eu conto história, eu fico arrepiado, porque é algo muito forte, mostra como, pra gente, a história de prometer entregar, né, o que a gente faz no fim do dia, uma marca é o que a marca entrega, né, o nome realmente que vale, e como isso é construído tijolo a tijolo, né, o que ele quis demonstrar foi isso. E eu falei, claro que eu me comprometo. Então ele falou, então agora você pode trabalhar, você vai para a recepção e vai começar lá. E, enfim, então eu comecei ali minha jornada. Então essa é a minha história do início ali, né, de trabalhar, de fazer a faculdade e de ir aprendendo ali que eu estudava. E você passou por você passou por todos os setores? Passei, aí eu fui passando, e aí comecei, aí fui me interessando, passei pela área financeira, pela área de aluguéis, até que, em determinado momento, meu pai falou, olha, vocês, o que quiser de crescimento aqui, você e seu irmão que vão ter que começar a fazer. Então vocês vão trabalhando e
eu falava muito, pai, eu quero empreender, sabe? Eu estava muito na cabeça que era isso que era a vida que eu queria, né? O que me motivava era realmente realizar e empreender. Então você vai fazer, então o que você quiser fazer, você vai abrir uma empresa e você vai tocar, né? E aí ali a gente teve a oportunidade de ter um cliente que queria que a gente administrasse numa nova região. E aí ali foi o primeiro, a gente abriu a imobiliária, né? Nessa nova região. E aí eu fui trabalhar como corretor inicialmente. Então a imobiliária era eu e outro corretor. Né? Era isso, né? Como imobiliária. Tudo em Brasília, isso? Tudo em Brasília. A gente era de uma região, a gente começou em Taguatinga, e isso era no Lago Sul, que era a região de mais alto padrão. É ainda, né? De casas. E a gente foi para aquela região e ali eu comecei a trabalhar como corretor e descobri como é que era ser corretor. Então, atender cliente, né? E aí, na primeira semana que eu estava lá, um amigo, eu não tinha 18 anos, tá? Então eu comecei com 17, isso, sei lá, devia ter uns 8, 9 meses depois que eu já estava trabalhando. E aí um amigo me liga e fala, Pedro, vou fazer um churrasco aqui em casa, você não quer vir pro churrasco? Tá bom, que horas que vai ser? Vai ser sexta-feira, meio-dia. E eu trabalhando, né? Mas não tinha nenhum amigo que trabalhava. E aí eu falei, cara, como é que eu vou falar pro meu pai na primeira semana desse negócio novo que eu vou trabalhar? Não tem, que eu vou furar o trabalho, né? Aí eu passei a semana toda na dúvida. Na quinta-feira eu cheguei, pai, eu posso sair um pouquinho mais cedo da manhã? Ele falou, por quê? Não, porque o meu melhor amigo vai fazer um churrasco, aniversário dele. E eu queria ir. Que horas que é? Meio-dia. Que horas você quer ir? Eu pensei, 5 horas, pode ser? Aí ele falou, não, mas 5 horas, não vai ter... Não, mas vai, o pessoal vai ficar... Não, pode ir. Pode ir no aniversário. Eu até achei estranho, né? Ele deve ter imaginado, poxa, não tem nenhum amigo que trabalha, né? Começar a tirar o garoto, daqui a pouco ele não quer mais trabalhar. E eu cheguei lá, estava apaixonado pelo mercado imobiliário, descobrindo o preço, o metro quadrado, como é que funcionava. E aí quando eu vi, tinha uma roda de amigos perguntando do metro quadrado, o que está acontecendo naquela região, e vai surgir, e vale a pena investir nisso? E aí eu... Né? Poxa, legal, mas não sei tudo isso. Mas isso foi na sexta, na segunda-feira eu recebo uma ligação. Oi, Pedro, tudo bem? Eu te conheci no aniversário do Bernardo, que era aquele nosso amigo. E minha avó faleceu. Ela deixou uns 10, 15 imóveis. E minha mãe, eu falei de você pra minha mãe quer te conhecer, a gente quer vender meus imóveis com você. E aí eu falo muito isso, né? Conto essa história para os corretores que venda, né? Ser corretor é se relacionar. Né? Eu estava ali de forma espontânea, não pensei em vender nada, não tinha nem essa maturidade, poderia pensar nisso, mas de forma muito espontânea e verdadeira, isso acabou surgindo. Depois de mais ou menos, 60 dias, eu vendo o primeiro imóvel, e até parece... brincadeira, mas no dia que eu fiz 18 anos eu estava no cartório assinando a escritura de um lote na beira do lago, assim, não era bem na beira, 2 casas do lago, para uma família que ia construir uma casa com vista para o lago, né? E me agradeceu e falou, olha, meu sonho era construir uma casa na beira do lago, você realizou esse sonho. E aí eu me apaixonei, falei, isso eu quero fazer, eu quero trabalhar nesse negócio aqui, quero abrir outras unidades, quero fazer esse negócio se desenvolver. Então, ficou procurando mais churrasco por aí? Agora eu não perco churrasco nenhum. Né? Quanto tempo você ainda faz corretagem? Você ainda fica no dia a dia ou agora você já está mais na parte estratégica? Não. Como é que foi essa evolução, assim? Boa pergunta. Enfim, eu vou... É uma história longa, né? Eu estou fazendo 25 anos, eu fiz 40 anos, 41 agora, né? Eu fiz 40 anos no ano passado, mas 25 anos de profissão de mercado imobiliário, né? Eu faço esse ano. Então é uma história longa, mas, assim, para resumir, fiquei um tempo trabalhando como corretor e eu tinha essa vontade de crescer, de empreender. Meu pai originalmente tinha locação, então a gente tinha uma área de vendas ainda pequena e eu desenvolvi uma área de lançamento de empreendimentos imobiliários, que é parceria com incorporadoras para lançar os projetos novos, né? E aí eu fechei uma primeira parceria, eu era corretor, mais um corretor, mais 2, e aí esse time foi crescendo, eu virei um gerente de vendas, depois eu coloquei outro gerente, virei um diretor de vendas, né? Isso ao longo dos anos, né?
Então a gente tinha lá 5, 10 corretores, chegamos em 2010 a ter quase 500 corretores. 500? E aí com vários gerentes, várias diretorias, e aí eu me tornei vice-presidente comercial. Né? O grupo foi crescendo ao longo do tempo, então a gente foi abrindo novos negócios. Então isso já dessa geração, eu e o Paulo, a gente criou uma corretora de seguros dentro desse ecossistema. A gente depois passou a empreender fazendo incorporação e loteamento. Então o dinheiro que a gente conseguia ganhar, a gente passou a investir e desenvolver projetos imobiliários. Então isso foi uma nova vertical que a gente fez desde os anos 2005, 2006, 2007, a gente começou a desenvolver isso. E eu sempre vendia também. Então nessa época eu vendia porque eu gostava muito de vender. Era uma coisa que eu não queria deixar. Mas eu vendia assim, para um amigo que queria um imóvel, que me procurava. Né? Eu não vendia mais porque eu estava muito focado na gestão. Até que teve um determinado momento que eu falei, poxa, eu preciso focar em fazer a companhia crescer, em as pessoas se desenvolverem, né? E não vender, mesmo que seja um amigo, mais amigo possível, tem alguém que vai atendê-lo. Né? Então, hoje eu não vendo, para não falar que é muito raro, assim, é quase raro. Claro que eu vendo muito. Eu vendo a empresa, eu vendo os nossos projetos, né? Eu sou a grande pessoa que faz as vendas do grande crescimento de todas as áreas do grupo. Né? Então, é claro que todos nós vendemos, mas eu não faço mais a venda de um imóvel. Assim, é muito, muito difícil por tempo, por foco. E hoje a gente tem um time, né, preparado em diversas áreas para atender o cliente da melhor forma. Então, foi essa muito da jornada que eu passei até deixar de vender no dia a dia. Boa. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Você sabia que a Loft virou a chave? A Loft agora é mais que um portal. É a parceira que acelera o sucesso das imobiliárias. Imagina ter todas as soluções de tecnologia, comerciais e financeiras em um único lugar. Isso é a Loft Mais Negócio. É como ter uma caixa de ferramentas completa para acelerar ainda mais a sua imobiliária. As soluções da Loft Mais Negócio simplificam e aceleram a jornada de compra, venda e aluguel de imóveis. Mais de 8 mil imobiliárias, presentes em mais de 800 cidades do Brasil, já confiam nas soluções da Loft Mais Negócio. Quer saber mais? Pare tudo agora e acesse loft.com.br/portas e descubra as soluções que vão transformar a sua imobiliária. O link também está disponível aqui na descrição desse episódio. Fiquei pensando, agora pegando já o histórico, seu pai queria resolver a dor lá que não recebia o aluguel, né? Geralmente. Agora o grupo é gigantesco, mas imagino que existem dores que vocês querem resolver ainda, né? Então, que dores que vocês estão mais atacando agora? Legal. Eu acho que a principal dor que a gente quer resolver e que acho que permeia todos os nossos negócios, a gente tem muito foco de melhorar a experiência de moradia das pessoas. Né? Parece uma frase bonita, mas o que isso quer dizer? O que a gente tem hoje, né? E como é que funciona esse nosso ecossistema de negócio? Que a gente, né, eu e o Paulo desenvolvemos aqui ao longo do tempo. A gente tem a vertical da imobiliária, que a gente atua na área de aluguéis, então a gente administra imóveis, então a gente para proprietários e aluga para os inquilinos. A gente atua na área de vendas de imóveis prontos e a gente atua na área de lançamentos. A gente tem a corretora de seguros, né, como um braço aqui, e a gente também tem a parte que a gente chama de investimentos, que a gente tem a parte de desenvolvimento imobiliário, corporação, residencial principalmente, então vertical e horizontal. E a gente tem um braço novo que a gente pode falar mais para frente, que é uma gestora de investimentos de fundos imobiliários. Tá? Tudo isso que a gente faz impacta, no fim do dia, na moradia das pessoas, de forma diferente. E a experiência de moradia, ela passa desde o momento que a pessoa está procurando imóvel. Eu acho que tem uma similaridade muito com o que a Loft faz. Então, a gente, em 2016, a gente fez uma imersão, né, do sócio, discutindo o que a gente queria do futuro do nosso negócio. Né? Como é que a gente queria construir os próximos 10 anos, esses próximos 10 anos estão chegando agora no ano que vem. E a gente chegou a algumas conclusões.
que o nosso propósito é transformar a experiência de moradia. De que forma? Na vertical, desde quando a pessoa procura um imóvel para alugar, tirando a burocracia e facilitando a vida dela. Mas fazendo isso não só com tecnologia, mas também de forma humana. A gente, na área de vendas, a mesma coisa. Como é que a gente facilita a vida do cliente na busca desse imóvel, né, entregando o melhor lugar para ele no mundo. E como a gente desenvolve produtos, a gente tem desenvolvido projetos inovadores e construído em projetos que estão se tornando verdadeiros cases. E cases de sucesso de vendas por serem projetos que têm uma experiência de moradia diferente. O que você quer dizer com isso? Então, projetos que a gente tem construído, entregamos agora esse fim de semana, são projetos que, desde a arquitetura, a gente quer impactar. Então, a gente tem hoje trabalhado com escritórios internacionais, em conjunto com arquitetos locais, para criar uma experiência de design, porque a gente acha que o design, ele impacta não só quem vai morar, mas muda a rua e muda a região. Né? Mas também em termos de serviço. Que tipo de serviço aquele prédio pode ter que vai facilitar a vida do morador? Né? Então a gente estava falando aqui de filhos, né? Você tem filhos. Qual que é a necessidade de uma família que tem filho? E o que o prédio pode entregar de serviço para facilitar a vida do dia a dia daquela família? Então é nesse tipo de dor que a gente hoje quer resolver e a gente olha para todos os nossos negócios dessa forma. Né? Nos investimentos que a gente faz como é que a gente tem retorno sobre o capital investido, mas gerando impacto positivo sobre a vida das pessoas e sobre as cidades que a gente atua. Então, nosso ímpeto de crescer, de ter metas ousadas, de sair do nosso lugar de origem, que é o DF, para outros estados, é muito a gente quer gerar transformação, a gente quer gerar impacto. E quanto maior a gente for, mais impacto a gente pode gerar. Então, a gente tem times hoje, do DF, Goiás e Santa Catarina, com escritórios mesmo, estruturas físicas em Florianópolis e em Brasília. Sentem muita diferença do público dessas diferentes cidades? Demandas específicas? É totalmente diferente. A gente fala muito o seguinte, e aí só para complementar, a gente também tem hoje um braço internacional, via o nosso fundo imobiliário. A gente vai entrar daqui a pouco. Que é em Nova York, né? A gente está nos Estados Unidos também. E aí, você falar de Brasília, de Nova York, de Santa Catarina, ou de qualquer cidade do estado de Goiás, cada cidade é diferente. E a gente entende que a gente só consegue hoje estar nesses locais porque a gente é local lá. Então a gente considera, e a nossa estratégia é de ser uma empresa multilocal. Então a gente tem time lá, a gente já está há bastante tempo lá, a gente conhece e vive os hábitos de lá. Porque são realidades totalmente diferentes. Te vem à cabeça, assim, exatamente peculiaridades de uma cidade da outra? Chama atenção para um, para outro? Primeiro é a cultura, né? Então, assim, por exemplo, no Sul, é inaceitável você fazer, no Sul de forma geral, né? Mas Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você fazer um prédio sem churrasqueira. E em Brasília querem o quê? Em Brasília você quer uma área de lazer, você quer piscina, né? Uma cidade quente, seca. Goiânia é a mesma coisa, Não que o cliente não gostaria não goste de um churrasco, gosta, mas é a questão cultural no Sul. Prioridade. Né? Cada cidade tem uma dinâmica, né? Tem uma característica. Quem compra, quem aluga, né? Em Brasília é o público da cidade e muita gente que chega de fora que vai morar lá. Né? Nas praias ali de Santa Catarina, é uma segunda moradia de pessoas hoje que estão se tornando primeira moradia. É outra característica. Né? Por exemplo, Goiás, que a gente atua. Goiânia tem um mercado muito forte impactado pelo agro, mas, por exemplo, a gente tem um projeto em Rio Verde, que é uma cidade muito forte e rica do estado acho que é o terceiro PIB do estado de Goiás. Cara, o cliente é do agro. Então, o cliente quer pagar baseado nas safras. Quer pagar o imóvel baseado nas safras. Então, assim, cada região ela tem uma característica, uma peculiaridade que é totalmente diferente. Se você falar disso em Brasília, não vai entender. Brasília é muito funcionário público, de alta renda, né? A forma que você se comunica com o cliente final que vai morar é diferente de quem vai investir. Sim. O tipo de produto, o tipo de projeto, né? A forma de pagamento, né? A expectativa de retorno. Então, cada cidade tem uma lógica totalmente diferente. Pedro, a gente quer falar do braço internacional da BRM Asset,
Mas antes, eu queria a tua opinião sobre como é que essas oportunidades, tanto de seguros, a incorporação, como é que essas oportunidades surgiram para você? Você acha que foi essa tua veia empreendedora, é a tua carteira de relacionamento, é esse teu olhar para as oportunidades ou é esse caldeirão todo junto, assim? Pensando em quem tá ouvindo a gente, tá te acompanhando e pensa, poxa, eu quero sair do óbvio da minha imobiliária e não fazer só locação e compra e venda. Como que surgem essas oportunidades? É uma boa pergunta. Eu acho que primeiro, assim, o empreendedor, né, de forma geral, ele quer desenvolver, né, e quer buscar novos caminhos. A gente está sempre se questionando o que a gente pode fazer de melhor. A gente discute muito modelo de negócio. Eu acho que o que permeia essa resposta principalmente a gente sempre se discutiu qual modelo de negócio que a gente quer, né? E aí a gente desenvolveu um modelo de negócio que não é tão convencional. Claro que tem outras empresas que fazem, mas talvez esse modelo com essas verticais são poucas. A gente entendeu lá atrás que a gente gostaria de ter um modelo de negócio que fosse forte e que fosse resiliente aos ciclos. A gente sabe que o mercado imobiliário é cíclico, né? A gente agora está no momento de taxa de juros alta. A taxa de juros alta, muitas vezes, ela impacta em um dos segmentos, mas ela beneficia outro. Tá. A gente está vendo agora, por exemplo, os aluguéis. Exatamente. Uma demanda altíssima, os valores dos aluguéis subindo. Então, uma vertical está sendo beneficiada, né? Talvez por um recuo do volume de demanda por compra, né? Então, assim, a nossa história foi muito discutir modelo de negócio e olhar para quais as nossas capacidades, o que a gente tinha mais de capacidade para que a gente pudesse entrar nessas novas avenidas. Tá. Né? Então, como a gente tinha feito muito lançamento de projeto imobiliário, a gente viu muito, a gente já entendia muito de produto imobiliário. Então, a gente tinha uma capacidade, né, de produto e conhecer produto. O que vende, o que não vende, né? E aí a gente começou pequeno a incorporar e testar isso. E a gente faz um modelo sempre com as melhores incorporadoras. A gente não faz sozinho, a gente é sócio de boas incorporadoras. Tá bom. Então, dilui risco, aprende, testa, né? E faz com os melhores para diluir risco. Então, esse é um ponto. E o outro lado a gente colocava muito o seguinte, quais são as nossas capacidades, né? Então, quando a gente foi falar de entrar no mercado de capitais, mercado financeiro, né? Tá bom, mas é mercado financeiro, mercado de capitais voltado para o segmento imobiliário, que é o que a gente conhece. Não aleatório, né? Não qualquer um. Não é diversificação sem uma lógica, sem estar muito bem embasada, né? Então, o nosso negócio é diversificado dentro do segmento imobiliário. Perfeito. Né? Então, acho que tem a ver com o ímpeto de empreendedor, tem a ver com discutir e ter uma estratégia e um modelo de negócio. A gente tem uma estratégia clara e qual o modelo de negócio que a gente quer crescer e como esse modelo de negócio, ele é mais forte do que algo separado, um braço só desse separado. Boa. E que ano que a BRM Asset foi fundada? A BRM, ela nasceu em final de 21, início de 22. Tá bom. Então, logo depois da pandemia, aí acho que vale a pena contar uma história. Eu fiz administração de empresa, tinha perguntado, depois fiz algumas especializações e passei a me envolver muito com o setor empresarial. E acabou que eu fui convidado por algumas companhias para fazer parte do conselho de companhias. E uma dessas companhias, que eu sou conselheiro desde 2020, que atua no agronegócio, essa companhia foi listada na Bolsa, fez um IPO em 21. Tá. E ali também foi uma experiência muito incrível para mim, porque eu tive a oportunidade de participar do roadshow nacional e internacional para abertura de capital dessa companhia que chama Boa Safra. São novos conhecimentos e oportunidades que vão abrindo também a nossa cabeça para poder abrir outras avenidas de crescimento. Mas a gente também tinha uma dor nossa, que era o seguinte: como a gente tem a Beira-Mar, que origina muitos negócios, terrenos e projetos, a gente entendia que a gente precisava de uma estrutura de capital robusta para aproveitar mais oportunidades. Se a gente tinha de um lado muitos investidores, né, que a gente tinha acesso, e a gente tinha muitos negócios, e a gente olhava para né, a gente está aqui em São Paulo, falava muito com a Faria Lima, e a gente via uma dificuldade muito grande dos gestores, dos bancos,
de operar o resto do Brasil, né? A gente falava, e todo mundo falava, poxa, eu quero fazer investimento aqui no Itaim, quero fazer investimento na Vila Nova Conceição, nos Jardins, né? E muita gente não conhece o resto do Brasil. E claro que isso está mudando ao longo do tempo, já tem muito mais gente olhando, né? Os bancos já estão mais com essa cabeça, mas ali em 2021 não era tão forte isso. E aí a gente viu uma oportunidade de ser um braço, já que a gente conhece muito regionalmente o Centro-Oeste e ali Santa Catarina. A gente tem times locais. Por que não a gente ser um braço que fomenta o empreendedor regional? Por que não a gente ser um braço de investimento que ajuda o incorporador, o empreendedor regional a crescer e ter acesso a capital, né? E não depender só dos grandes bancos ou da Faria Lima, que muitas vezes ainda não conhece profundamente a região. A gente conhece, a gente sabe que funciona, né? A gente entende a dor do empreendedor regional. E ali nasce, então, em 21, o nosso sonho de criar o primeiro fundo imobiliário de Brasília. A gente cria a BRM, que é a abreviação de Beira-Mar, né? Então, BRM Asset é uma gestora de recursos. A gente passa por um processo super complexo, aí foi talvez a parte mais difícil de passar pela CVM, passar pela Ambima, né? O mercado financeiro é super regulado, e isso é uma coisa muito boa, por isso que a gente tem um mercado que funciona tão bem no Brasil. Então a gente passa por toda essa jornada, a gente cria o primeiro fundo imobiliário, ali no início de 22, e a gente começa a fazer os investimentos em projetos, uma tese muito clara para esse primeiro fundo. A gente entendia que a gente queria um projeto de um fundo diversificado, que investisse em projetos residenciais, com boa localização e com projetos únicos. Então, o que a gente acredita? Se a gente tem uma boa localização, com um projeto diferenciado, principalmente numa região que tenha pouca oferta e muita demanda, se o mercado estiver bom, todo mundo vai vender e a gente deve vender um pouco melhor e mais caro. Se o mercado cair, alguém vai precisar morar e talvez a gente seja o único que consiga performar. E foi isso que a gente veio fazendo nesses últimos 3 anos com esse primeiro fundo, né? É um fundo que vai entregar um bom resultado, a gente alocou capital, lançamos e participamos desse primeiro fundo em 25 projetos imobiliários. 25 projetos imobiliários, e com diversas incorporadoras parceiras, que a gente está fomentando o crescimento dessas incorporadoras, investindo capital, dando crédito em alguns casos, e lançando projetos icônicos que transformam a vida das pessoas para melhor, que mudam as cidades. Então a gente entregou agora um dos primeiros projetos desse fundo, que é um projeto, por exemplo, que tem no empreendimento, são apartamentos de 3 e 4 quartos, e tem varandas com pé direito duplo e com piscina na varanda. O empreendimento chama Casa Pedra. E qual que é o conceito, né? Porque Casa Pedra, a primeira origem de onde todos nós moramos foi na caverna. Então, a pedra esculpida que se transforma num apartamento com jeito de casa. As pessoas, no fim do dia, querem morar em casa, gostariam de morar em casa, mas as cidades não permitem mais isso. Então, a gente fez um apartamento com jeito de casa. Sala com boca larga, varanda com a sensação de lugar para você receber, que é o gostoso da casa, que é a varanda, com a churrasqueira, com uma piscina, né? E espaços no prédio com jeito de casa. Então a gente criou um Sky Lounge, que é o seguinte: você reserva esse espaço, que é uma varanda de casa. Então, como nem todos os apartamentos têm esse espaço da piscina na varanda, a gente criou isso para que você possa reservar de forma privativa. Então, você quer fazer um encontro com seus amigos num sábado à tarde, numa sexta-feira à noite, e com vista para o parque, você reserva esse espaço que tem uma área gourmet com uma piscina que é privativo. Então, sabe aquele lugar que você, poxa, eu queria receber na varanda da minha casa? Você tem o seu prédio. Então, isso é mudar a experiência de moradia. E a gente está investindo recursos do fundo para, claro, gerar resultado, mas para mudar a vida das pessoas. Então, essa foi o início da história lá da BRM, que a gente começou a desenvolver com esse primeiro fundo, e de lá para cá a gente fez muitas outras coisas. Vocês já estão pensando no segundo? A gente, na verdade, fez um segundo, que tinha a mesma tese, mas foi para investidores institucionais. Tá. A gente acabou conseguindo ter algo inédito para uma gestora nova, que a gente conseguiu ter investidores institucionais, inclusive internacionais. Então a gente tem um fundo suíço que investiu com a gente, e fundos da Faria Lima também, mas que investia na mesma tese.
A gente agora, aí logo depois disso, a gente montou um outro fundo sempre com uma parceira local, Tá. né? Porque aí a gente precisa do conhecimento local, onde a gente tem investidores, a gente e investidores nossos, brasileiros, investiram num fundo para comprar prédios em Nova York, residenciais, onde a gente compra aqueles prédios de 3, 4 andares ali de Manhattan, né? Que a gente vê muito nos filmes, que tem aquela escadinha na frente. A gente compra aqueles prédios, a gente faz um retrofit leve, então a gente dá um banho, pinta, deixa tudo bonitinho, gasta pouco, para não ter uma obra muito grande, porque aí licença, isso tudo impacta muito. Faz uma obra rápida, deixa bonito, e a gente aluga aquelas unidades, e a gente carrega aquelas unidades, e a ideia lá na frente é vender esses prédios. A gente já comprou nesse fundo 10 prédios desses em Manhattan e no Brooklyn. Então a gente já montou essa segunda tese com uma parceira, que a gente está investindo lá. E agora a gente está, né, eu estou até aqui hoje com uma série de reuniões, a gente vai lançar um novo fundo Brasil e um novo fundo lá com esse parceiro nos Estados Unidos. Então o fundo dos Estados Unidos já está acontecendo, né, inclusive a gente está indo com os investidores agora para a Brazilian Week em maio, para visitar os ativos que a gente já comprou em Manhattan, vamos levar os investidores para ir lá visitar os prédios, então vai ser super bacana. E a gente está lançando mais um fundo Brasil, para um momento que a gente acha que é super interessante numa tese que é resiliente, que é o quê? A gente deve colocar em breve no mercado um fundo que vai investir em Minha Casa Minha Vida. Então, Minha Casa Minha Vida, só a gente olhar o balanço das incorporadoras hoje, são as empresas que mais estão crescendo, né? A gente mesmo com a Selic pode subir quanto for, os juros do Minha Casa Minha Vida é subsidiado, a demanda do Minha Casa Minha Vida é infinita, então a gente está falando de demanda infinita com juros subsidiados. Então a gente está agora lançando um fundo que tem foco em Minha Casa Minha Vida. A gente já tem parceria com 6, 7 incorporadoras bem avançado, onde a gente tem algumas formas de alocar esse capital. Uma delas a gente faz um investimento no terreno e recebe um valor da permuta com o mínimo garantido da incorporadora. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, esse é um projeto que mira retorno de 25% ao ano no terreno. A gente também faz um equity com retorno preferencial. O que significa isso? A gente coloca um capital maior do que a incorporadora no projeto, mas os 25% primeiro volta para o fundo. E como a TIR do projeto, o retorno do projeto é maior, a incorporadora tem um bônus sobre a diferença e ela acaba tendo um resultado muito bom também. Tá? A gente faz esse modelo muito para dar uma segurança para o nosso investidor, mas a incorporadora consegue ter um resultado também extraordinário, porque o Minha Casa Minha Vida ele tem quase todo o projeto financiado pela Caixa. Então a alocação de capital é baixa e o retorno acaba sendo alto sobre o capital investido. E por último, nessa tese a gente entra no equity puro mesmo, Tá. né, correndo o risco normal da incorporação no Minha Casa Minha Vida, que a gente acha que é a janela que a gente tem aí para os próximos 2, 3 anos de surfar muito forte. Então a gente em breve tô dando um spoiler aqui, em breve a gente deve colocar no mercado esse novo fundo e estamos bastante animados com isso. Além de tudo isso, vocês têm a parceria com o BRB. Isso aí foi uma notícia que a gente soltou ao mercado agora no final do ano, que foi muito interessante. A BRM passou a atuar na vertical de crédito. Então, tudo que eu falei muito para vocês até agora é no equity, a gente entrando nos projetos, correndo o risco do projeto. Em 23, a gente montou um time de crédito e a gente passou a financiar também projetos. Então, hoje a gente financia incorporadoras, então os empreendimentos. A gente faz o papel aí do financiamento bancário, emitindo o certificado de recebíveis imobiliários, que é o CRI, né, financiando incorporadoras. Então, hoje, no nosso fundos, a gente já tem projetos que a gente financia, por exemplo, a Vitacom aqui em São Paulo, em projetos aqui no Itaim. A gente tem já CRI tomado para a MRV e projetos de incorporadoras em Brasília. Tá? E a gente teve a felicidade de, no final do ano, assinar um acordo com o BRB, que o BRB aí se compromete a alocar até 1 bi em projetos que sejam originados e estruturados pela BRM. Então, a gente está com um pipe robusto para financiar incorporadores aí em vários lugares do Brasil. Isso não tem uma limitação de local. E isso é muito interessante porque é no momento que o funding está escasso. Né? A gente está vendo aí o problema do saldo negativo da poupança, né? Quando o juro sobe, as pessoas tiram o recurso da poupança, né? Porque a poupança rentabiliza hoje menos da metade do que a Selic rentabiliza, e a poupança é o principal funding
para financiar a habitação. Então, tem um problema hoje de funding e a gente hoje tem aí um recurso para financiar essas incorporadoras. Então, a gente está bem animado, estamos fazendo várias operações. O ano passado, a gente fez uma operação grande de 220 milhões. Antes desse deal com o BRB, a gente fez uma operação de 220 milhões para uma empresa em Brasília, onde a gente financiou um projeto bem grande. E agora a gente tem aí um pipe para financiar incorporadores em vários lugares do Brasil, né, já com esse funding que a gente fez com esse acordo com o BRB. Então, tem bastante coisa, estamos trabalhando bastante, né? Tem Manhattan, a minha casa, a minha vida. Não dá nem pra eu te perguntar o que mais você tem planos pro futuro, porque já tem muita coisa acontecendo, né? Acho que os nossos planos, eles estão sendo colocados em prática, né? Exato. Mas posso falar que tem muitos sonhos grandes ainda pra gente conquistar, viu? A gente só tá no começo aí dessa trajetória. Boa. Legal. E sobra tempo, Pedro, pra fazer outra coisa que não seja trabalhar? Assim, você tem um hobby, alguma coisa que você faz pra distrair, assim, ou não? Assim, a gente tem que colocar prioridade na vida que a gente gosta, né? se deixar sobrar o tempo, não sobra nada. Não sobra, exato. Eu confesso que eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu trabalho muito, mas trabalho com prazer, assim, eu gosto muito. Então, mas é claro que eu faço muitas outras coisas a não ser trabalhar. Adoro esporte, né? A gente estava falando disso aqui no início. Para mim é fundamental começar o dia fazendo um exercício. Então, todo dia cedo, ou eu tô jogando tênis ou eu tô na academia. Você joga tênis? Jogo tênis. Eu tinha jogado adolescente, voltei o ano passado, mas é apaixonante tênis. Porque, assim, eu fico brincando. O que é o ruim do tênis? É que é muito difícil jogar tênis. Tênis é um esporte que exige, assim, muitas capacidades, né? Técnica, física e mental. Você sozinho ali, errando, acertando. É você e você. Eu acho que é um esporte para a vida. Para melhorar qualquer um como ser humano. Então, eu tô nessa jornada. Mas o que tem de bom? Isso é a parte boa também, porque te exige, você tem que se dedicar. Se você não se dedicar muito, então eu tô nessa jornada de me dedicar muito para conseguir evoluir um pouquinho. E aí tem dia que a gente sai da quadra, né? Acha que, poxa, tô jogando muito, aí volta outro dia e... Um desastre. Então, eu tava agora, esse fim de semana, viajando e tinha uma quadra no hotel que eu tava. Fui jogar com o senhor e perdi feio do senhorzinho. E aí isso é legal do tênis, né? Você o senhor jogava há 35 anos, né? Nossa. Chegou lá, sabia tudo o que fazer. Lógico. Mas é isso que faz a gente melhorar. E aí, viajar, né? Eu adoro viajar. Acho que a viagem faz com que a gente abra a cabeça, aprenda, principalmente novas culturas. Um lugar inusitado, assim, que você gostou? Eu conheci vários lugares legais, assim. O Sudeste Asiático, eu conheci vários países interessantes, desde os países mais pobres aos mais ricos, né? Singapura, acho que é um país como exemplo para o mundo, né, de transformação, que tem uma história incrível, limpo, seguro, organizado, e está no meio, talvez, dos países mais pobres do mundo, é o único que conseguiu mudar essa realidade, então é bem interessante. Mas quando você vai para Camboja, que é um país super pobre, que você conhece uma cultura, como as pessoas se relacionam também, você aprende muito. Então, adoro viajar, adoro conhecer culturas novas. E ficar com a família, né? Minha esposa, filho, eu tenho um filho de 1 ano, então estou curtindo aí a fase de ser pai, mudando todo dia, descobrindo coisa nova, é incrível, né? E aí o desafio da vida é isso, assim, como que equilibra tudo isso, né? Eu cheguei à conclusão, pelo menos para mim, que talvez o equilíbrio seja utópico mesmo. Acho que não existe o equilíbrio, né, para ninguém. Ninguém consegue ter o equilíbrio na vida. O que talvez a gente tem que tentar buscar qual é o desequilíbrio do momento. Porque em algum momento a gente vai ter que se dedicar mais profissionalmente. Poxa, agora no nascimento de um filho. Quando nasce, não tem jeito, você tem que se dedicar para o nascimento do filho, né? E daqui a pouco, poxa, você tem que cuidar da saúde. Claro, você tem que tentar manter isso o mais equilibrado possível, porque se tiver muito desequilibrado, que aí é o problema. Mas acho que é isso um pouco da vida, né? Como é que a gente o tempo todo está buscando se dedicar um pouco para essas caixinhas que são importantes para a gente, da nossa vida, né? Para as pessoas que a gente gosta, né? Conviver com os amigos, eu tenho muitos bons amigos, tenho um privilégio de ter muito bons amigos. Tem uma pesquisa de Harvard que fala disso, né? Que
que as pessoas mais felizes, pesquisa de 1930, que ela começou em 1930, que se eu não me engano ela acabou em 2011, 2012. Uma pesquisa muito longa sobre felicidade das pessoas. E eles chegaram à conclusão que as pessoas mais felizes ao longo da vida são as pessoas que mais se relacionavam, tinham relacionamentos, amizades, porque a relação social ela é importante, porque o ser humano é um ser social, né? Então, isso, em qualquer fase da vida, mas você vê as pessoas quando vão envelhecendo, né? E aí tem, né, a pessoa que envelhece que fica sozinho, que não se relaciona, e a pessoa que, né, eu conheço pessoas que envelheceram, que têm amigos, que encontram, isso dá vida, né? Dá gás. Então eu também tento tirar um tempo sempre importante para me relacionar, manter vivas as amizades, porque eu acho que são um ponto bem importante. Pedro, muito obrigada. A gente adorou que você aceitou nosso convite para vir aqui conversar. Eu espero que você volte aqui mais vezes para a gente falar de todos esses planos que vocês estão tirando do papel e os próximos 10, 20 anos aí da Beira-Mar, como vão ser. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Fiquei muito bem impressionado com o evento de ontem, né? Acho que vocês têm uma trajetória admirável, acho que de construção, acho que transformação da empresa, e eu acho que de um novo momento também, né? Então, exato. Parabéns, sucesso, contem com a gente. Boa. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter, enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever aqui no link da descrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção e roteiro de Marina Galesso, edição e direção de Ricardo Kaufmann, captura de som e vídeo da Oeste Filmes e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e por Fábio Takahashi. Até a próxima!